Shalom, querido, shalom. Vamos continuar, né? Hoje, 37º dia da contagem do Homer. E a gente vai... né, ontem a gente falou sobre o espírito de conhecimento, começando essa sexta semana. E hoje a gente vai entrar propriamente na semana da economia. E eu sei, queridos, que quando se fala acerca da economia, vocês vão ter paciência comigo, tá? Barulho da impressora ali, mas eu preciso imprimir o que eu estou imprimindo e vocês vão ficar ouvindo aí esse fundo musical chamado impressora. Eu sei que quando a gente fala da economia, a gente está falando do âmbito geral, né? De uma cidade, de um estado, de uma nação. E aqui, eu não vou dizer para vocês que eu não vou entrar nisso, porque eu não sei ainda exatamente como que o Senhor vai conduzir, né? Esses 6 dias que a gente vai estar tratando desse assunto. Mas o meu coração hoje é levar muito para o pessoal. Eu falei, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que eu queria tratar bastante essa semana acerca de Mamon. Mas eu quero começar trazendo, queridos, alguns fundamentos. Que foram circunstâncias que eu passei no passado, que eu vivi e que mudanças de mentalidade mudaram a minha forma de viver. Queridos, vamos lá. Vamos ser bem sinceros, assim. Hoje, né, a gente, volta a dizer, né, a gente está falando questão igreja. A grande maioria das pessoas que convivem, né, que fazem parte desse meio cristão, elas têm uma classe econômica médio-baixo. E eu não quero aqui, em nome de Jesus, não entenda isso, eu não estou aqui para pregar teologia da prosperidade, para falar que todo mundo tem que enriquecer, nada disso. Mas eu estou aqui para dizer que a gente precisa viver o projeto de Deus para as nossas vidas e para o ambiente onde o Senhor nos colocou, seja no ambiente igreja, seja no ambiente cidade, seja no ambiente bairro, aonde o Senhor nos colocou, a gente tem que ser abençoado. E uma das coisas que eu vejo, queridos, é que apesar de... eu estou tentando prestar atenção nas palavras que eu vou usar aqui. Apesar de vivermos o cristianismo, nós vivemos um cristianismo ainda muito misturado. E dentro dessa mistura, uma das coisas que acontece conosco é: o Senhor quis que eu vivesse assim. Ah, isso aqui era projeto de Deus. Ah, é isso aqui mesmo que Deus tem para mim. Queridos, e eu passei por situações financeiras terríveis, sendo dizimista, entregando primícia, entregando oferta. E eu não entendia o que estava acontecendo e eu não concordava. Porque mesmo em momentos muito difíceis, queridos, com 3 crianças em casa e muitas vezes não ter o arroz para dar, sabe? Me emociono porque eu sei de onde o Senhor tem me tirado. E eu sei que o que o Senhor tem feito na minha vida não é exclusividade para mim. É projeto para os filhos. E o desejo do meu coração, queridos, é que liberar e ativar e trazer verdades para a igreja, para que a igreja verdadeiramente, e a igreja é você, viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Eu tenho batido nesses dias acerca de culturas, eu tenho batido acerca desses dias a questão de pensamentos, de forma de ver as coisas. E uma das crises que eu tinha lá atrás era: eu não acredito em nenhum Deus que cria tudo do nada. Eu não acredito em nenhum Deus, e eu estou falando só do planeta Terra, que enche a Terra de petróleo, de ouro, de pedras preciosíssimas, prata e tantas outras coisas que a gente nem conhece, de nobreza, de excelência, esmeralda, safira, tanta coisa.
para os filhos passarem escassez e necessidade e os de fora prosperarem. Porque, queridos, ainda que eu tivesse N problemas com orfandade, eu sempre entendi que um dos papéis do pai é ser provedor. E como mãe, eu não conseguia imaginar eu pegando o melhor, o meu melhor, e dando para o filho da vizinha e vendo as minhas filhas passarem privações. Eu não conseguia imaginar isso. E daí eu falava assim, Deus, e a tua palavra diz que se eu que sou má, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Senhor, essa conta não está batendo. O que a Bíblia fala e aquilo que eu vivo não está batendo, está errado. E o erro não está no Senhor. O erro está em mim. Só que eu não sabia onde estava o erro, queridos. E talvez hoje você pode perguntar assim, você está vivendo... Não, eu estou vivendo uma vida mais tranquila. Não estou aonde o Senhor tem para mim. Mas eu tenho vivido uma vida totalmente diferente do que eu vivia há pouco tempo atrás. Totalmente diferente, queridos. E talvez você queira uma fórmula mágica. O que você fez que mudou a sua economia? Eu não tenho como te dizer. Porque, na verdade, foi um pacote de coisas. Mas uma das coisas que talvez seja uma das principais... Lembra que eu falei essa semana sobre aquele salmo que diz que a lei do Senhor é boa e ela restaura a alma? Deixa eu achar o endereço aqui desse salmo aqui, senão eu fico citando sem ler para vocês, né? Salmo 19, do 7 ao 11. Deixa eu abrir aqui para ver se é esse mesmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Queridos, talvez essa daqui tenha sido a maior chave de acesso para a minha vida. Ver que a lei do Senhor é boa e ela restaura a minha alma. E daí eu comecei a praticar muitas coisas que dizem na lei, que eu não praticava. Né? Quem segue aí, que acompanha o canal, sabe que hoje eu pratico todas as festas, eu pratico Shabat, eu pratico os Rosh Kodesh, tudo é bíblico. Mas foi uma série de coisas, de renúncias, de posicionamento, de uma nova visão. E isso trouxe benefícios dentro da minha alma, e esses benefícios de dentro da minha alma, eles têm transbordado e têm trago mudanças de vida em tudo ao meu redor. A Bíblia diz que em Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Ok? E quantas vezes, queridos, você e eu falamos que nós somos o povo de Abraão, que nós somos filhos de Abraão? Quantas vezes? E daí a gente não pensa o que é ser abençoado. E muitos de nós, queridos, nós temos uma mente tão escassa que a gente pensa assim, eu tô acordando, eu tô respirando, eu tô comendo um pão francês com um cafezinho e tô comendo arroz com feijão e ovo, zoião que eu amo, tá? Não tô falando mal do zoião, não. Eu tô sendo abençoado. Eu tenho saúde, eu tô sendo abençoado. Queridos, o ter saúde é um dos princípios.
e que está ligado a outros princípios. O ser abençoado é ser autorizado a prosperar. A bênção do Senhor, a bênção, a palavra bênção é autorizado a prosperar. E daí a gente entra, porque a gente entra na justificativa, porque o reconhecer que as minhas finanças não estão sendo dirigidas por Deus, parece que afeta a minha espiritualidade. Daí eu não sou tão espiritual como eu achava que eu era. Então eu prefiro ficar justificando. Então eu aprendi que a prosperidade é a ausência de necessidade. E daí eu não tenho passado necessidade. Queridos, não tem passado necessidade? Eu quero que você seja verdadeiro com você mesmo. Você não vai ser comigo, eu nem te conheço. Mas verdadeiro com você mesmo. Quantas coisas você precisa e não consegue comprar? Queridos, aqui, eu e minha filha, eu ando de moto, né? A gente tem um carrinho velho aí, mas eu e minha filha andam de moto, o carro fica com meu marido. E a gente vive orando. Hoje mesmo, nós estávamos na rua, passou um homem com um filho pequenininho, de bicicleta, e o filho estava na cadeirinha, e o filho já era maior que a cadeirinha, sabe? E a gente olhou aquilo e minha filha na hora falou, Deus, prospere esse homem. A gente vê, aqui é muito comum, pessoas de moto com 2, 3 crianças na moto. E toda vez que eu vejo, queridos, meu coração dói, porque quando as minhas 3 filhas eram pequenas, a gente teve a moto presa porque a gente estava indo para a igreja. Meu marido estava indo levar as 3 para a escola dominical. E a polícia levou nossa moto. E eu olho, sabe? E aquilo me dói porque nenhum pai que tem condição de comprar e manter um carro vai colocar os filhos em risco numa moto. Então, ter um carro não é um luxo. É uma necessidade. E daí a gente fala que prosperidade é ausência de necessidade, mas a gente pensa da forma mais escassa possível, queridos. Que é o não passar fome. Mas o que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia diz assim, olha, se você crer e obedecer, você vai comer o melhor. Queridos, e muitas vezes eu chorei com esses textos. Muitas vezes eu falava assim, Senhor, eu gosto de comer ovo. Mas eu quero comer ovo quando eu tiver com vontade. Eu não quero comer ovo porque eu não tenho condição de comprar outra coisa. Isso aqui não é o melhor dessa terra. E por que eu tô falando tudo isso e tô até me expondo tanto assim? Porque, queridos, nós precisamos entender. Vamos voltar para a cultura. Qual é a cultura que nós estamos vivendo? A cultura de Deus não é uma cultura de miséria. A cultura de Deus não é uma cultura de contar moedas. Eu não estou dizendo que é uma cultura de riqueza. O Senhor vai dar para cada um percentual e esse percentual é ligado ao propósito de cada um, é ligado ao coração de cada um. Então, talvez o Senhor dê abundância extravagante, medida recalcada, sacudida e transbordante para uns, e para outros o Senhor dê a casa, o carro. Mas é disso que eu estou falando de dignidade. De termos uma vida digna no Senhor. Só que a questão, queridos, e aqui está algo assim que nós precisamos de verdade entender, porque a riqueza, e agora eu quero que você não entenda a riqueza como rasgar dinheiro. Eu quero que você entenda a riqueza como uma vida saudável, como ausência de necessidade. Ah, tem que ir no dentista, tá bom, vamos no dentista. Ah, tem que ir no oftalmologista, tá bom, vamos lá. O carro estragou, vamos consertar o carro. Uma vida natural, queridos. Chegou o dia da festa. Eu quero dar uma oferta boa, eu quero dar um cordeiro, eu quero dar 2 cordeiros, eu quero dar 10 cordeiros. Tá bom, vou me organizar porque eu tenho condições de dar. Tem uma família passando necessidade. Não, eu vou ajudar essa família. Eu não tô dizendo de coisas... Eu tô dizendo de uma vida natural, normal. Só que nós ligamos tudo isso, queridos, à minha profissão. Nós ligamos tudo isso
aquilo que eu executo. Nós ligamos tudo isso ao Estado ou à nação. Então, a nação está passando por problema financeiro. Então, é natural que eu passe por problema financeiro. Não é natural, queridos. Eu tenho que continuar prosperando. Porque eu não sou dessa terra. A cultura que eu sirvo não é dessa terra. Aquilo que o Senhor tem me dado, o meu trabalho é somente o instrumento que o Senhor está usando. Mas não é a fonte. Só que, se nós não mudarmos aqui, queridos, porque, olha lá, eu quero voltar com vocês nesse salmo. Deixa eu ver a parte aqui. Aqui, ó. O Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O Senhor dá condições de prosperidade até às pessoas mais simples. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas que estão olhando a lei do Senhor e amando a lei. A lei do Senhor, ela é perfeita. Ela restaura a minha alma. Ela fala acerca da pessoa de Cristo. Sabe, a gente fala muito que Jesus disse para Pedro, olha, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus também disse, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. O obedecer é melhor do que qualquer nível de sacrifício. Isso não quer dizer que não é para fazermos sacrifícios, mas quer dizer que os sacrifícios têm que ser feitos em cima de um fundamento, em cima de um altar. E qual é esse altar? A obediência. Então, queridos, eu preciso mudar aqui. Se você não começar a se ver de uma forma diferente, nem o Senhor pode fazer nada por você. Como assim? O Senhor tem todo o poder? Sim. Mas todo o poder do Senhor é limitado até onde eu deixo Ele agir na minha vida. Então eu preciso começar a pensar de forma maior. Porque assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é. Então, se eu penso que eu tenho que ter uma vida miserável, que aquilo que eu mereço é uma vida miserável, querido, você não vai sair da miséria nunca. E daí, a gente precisa ser verdadeiro, queridos. Esses dias eu falei num lugar aí, não sei nem onde, que não é somente ser verdadeiro, é ser verdadeiro e transparente. A gente tem que ser real com a gente mesmo, no mínimo. Acha que não pode ter nada, mas daí não cobice o que é do outro. Não desmereça a espiritualidade do outro que tem. Não comece a usar textos isolados para dizer que quem tem não tem nem salvação. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Queridos, como é que o reino de Deus se mantém? O Senhor mantém o reino. Tá, é verdade, o Senhor mantém o reino. Mas existem as ferramentas e as armas que Ele usa para manter. E a economia é um deles. Até quando, queridos, nós vamos permitir que o ímpio tenha em abundância e a gente viva uma vida de escassez? E eu não estou dizendo para a gente brigar com o ímpio. Eu estou dizendo para a gente se revoltar com a nossa situação e falar, Deus, eu preciso ser transformado. Queridos, agora na Páscoa, né? Eu vejo as pessoas lutando porque as que estão entendendo o propósito, que estão entendendo o que Deus faz, elas lutam para dar ofertas. E daí eu vi uma matéria de uma pessoa entregando uma oferta a um Deus pagão de 20 mil reais. E aquilo me doeu. Me doeu, queridos. Eu fiquei envergonhada diante do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não tenho 20 mil reais para te dar de oferta. Mas o ímpio tem para dar um Deus pagão. Eu falei, Deus, eu não aceito isso. Não aceito. Daí você pode colocar um monte de coisa e falar assim, o Senhor não quer o dinheiro. Quer dizer, Ele não quer mesmo. Ele anda em ruas de ouro. Não quer mesmo. Mas eu quero dar. Eu quero dar o melhor para o meu Deus. Eu quero dar. Queridos, todo mundo aqui já namorou, né? Eu sou do tempo que o namorado queria dar
brinco, correntinha de ouro, relógio, porque eram presentes mais caros. O que quer dar melhor para a pessoa amada? Eu quero dar o melhor para o meu amado. Eu quero dar. Então, essa semana, nós vamos, em vários momentos aqui, nós vamos tratar acerca de Mamon. Mas eu precisava trazer essas verdades, queridos, porque não adianta nós confrontarmos as trevas se a nossa mentalidade é miserável, se a nossa mentalidade é escassa, se nós não recebemos a bondade de Deus, se nós não recebemos a sabedoria que vem de Deus, queridos. Eu me lembro de uma vez que eu fui para Manaus, num congresso, isso tem muitos anos, e o apóstolo René disse assim: você não precisa de dinheiro, você precisa de uma ideia. O Senhor pode te dar uma ideia que vai mudar todo o curso da sua vida. E daí ele contou um testemunho dele. E aquilo me impactou, queridos. E eu passei anos orando, falando: Deus, eu preciso dessa ideia. Só que, mesmo eu tendo um entendimento de que a minha vida, a conta não estava batendo, a minha vida estava longe do que a Bíblia dizia, eu entendia que estava errado, mas a minha mente era escassa. E daí o Senhor me dava ideias, mas queridos, presta atenção. A Bíblia diz assim, ó, não vos conformeis. Então existe uma forma que molda os nossos pensamentos, que molda a nossa estrutura, que molda os nossos sentimentos. Existe uma forma. E a forma não tem somente formato, a forma também tem dimensão. Então, se a forma que me molda for até mesmo uma forma relacionada ao reino de Deus, mas a dimensão dela for pequena, o que o Senhor vai me dar é dentro da forma que está em mim. Por isso que a Bíblia diz assim, amplia o lugar da tua tenda, faz crescer isso aí. É de glória em glória, vai melhorando aí esse negócio. Hoje você crê assim, por isso que a fé é como um grão de mostarda, é uma sementinha pequena, você planta, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Tem que ir aumentando. Então, seja ativado nos sonhos, em nome de Jesus, em sonhar coisa grande. Eu ainda não posso comprar, querido, se vocês olharem os carros que eu olho para comprar, vocês vão falar assim, ela é doida. Mas eu olho e cada dia que passa, o Senhor me dá mais motivo para me olhar esses carros. Porque o Senhor tem me feito sonhar. O Senhor tem me levado a enxergar o que Ele pode fazer. Sabe? E daí eu olho o carro e falo, uau, Senhor, olha, que top isso aqui pro Senhor não é nada. O Senhor pode me dar esse carro num dia. Queridos, comece a gerar recursos dentro de você. Comece a se inconformar. A forma que você está vivendo é uma forma pequena e de uma estrutura miserável, então comece a se inconformar com ela. O que é inconformar? Essa forma não me cabe mais. Eu vou desinformar isso aqui e eu vou entrar num outro formato. E comece a gerar dentro de você, com alegria, com ação de graças. Queridos, como esse salmo aqui, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel. É fiel, o Senhor é fiel, Ele dá sabedoria ao simples. É lógico que você tem que se capacitar, queridos. É lógico que você tem que se capacitar. Eu não estou dizendo que você não tem que se capacitar. Eu estou dizendo que não coloque a sua força nisso. Os preceitos do Senhor são retos e trazem alegria. A gente falou essa semana sobre alegria. Traz alegria ao coração. O mandamento do Senhor é puro. Ele ilumina os olhos. Ele traz clareza, ele traz visão. O temor do Senhor é límpido, ele é transparente e ele permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos eles são igualmente justos. Então o Senhor sempre vai agir com justiça, seja para nós ou para o ímpio, sempre vai ser com justiça. Então se o Senhor estabeleceu princípios, o primeiro julgamento começa pela casa, nós seremos os primeiros. Mas os juízos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Queridos, creia nisso. Creia nisso. Deixa eu achar um outro texto aqui que me veio agora à mente.
ver se eu acho aqui. Isaías 66:8. Queridos, a Bíblia é tremenda. Ame. Porque nela tem os códigos de vida, queridos. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os teus filhos. Queridos, presta atenção, tá tendo uma conversa aqui. E eu quero te perguntar, o Senhor poderia fazer uma nação nascer em um dia? Eu quero que você pense aí, vamos colocar o Brasil? Você acredita que aí no meio dos mares o Senhor poderia fazer uma nação do tamanho do Brasil nascer em um dia? A gente dormir hoje e acordar com a notícia no jornal amanhã de que apareceu uma nova nação? Você acredita que o Senhor poderia fazer isso? Eu acredito. Então, o que Ele não poderia fazer na sua vida em um dia? O que Ele não poderia transformar em você em um dia? E muitas vezes eu orei isso aqui. E o Senhor pode. Nada é demasiadamente grande demais que o Senhor não possa fazer. Mas tudo começa aqui. Sede transformados no vosso entendimento, para que experimenteis. Só depois de uma transformação no entendimento, nós vamos conseguir experimentar os 3 níveis de bondade de Deus: a boa, a agradável e a perfeita. E eu não acredito que nem na boa, nem na agradável, nem na perfeita exista escassez e miséria. Porque o Senhor é bom. E a lei do Senhor é boa. E ela restaura a alma. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra venha gerar vida em você. E a gente volta amanhã para mais um dia da contagem do Homer. Amém? Shalom, shalom, queridos.